3.000 anos atrás, num campo de batalha, na antiga Palestina, um jovem pastor derrubou um guerreiro muito poderoso com apenas uma pedra e uma funda. Há 3.000 anos atrás, desde então, essa batalha de Davi e Golias simboliza a batalha de muita gente. Simboliza a batalha dos fracos e dos gigantes. E a vitória de Davi, uma vitória improvável, mas ao mesmo tempo milagrosa. Todos têm um Golias em suas vidas. Todos têm um gigante na sua vida. E conhecem muito bem quem são esses gigantes. Ele provoca-nos, ele nos desafia. Ele pode ser a conta no fim do mês, que aconteceu um imprevisto e não deu para pagar. Ele pode ser pessoas que você não consegue agradar. Ele pode ser um filho afastado do caminho do Senhor. Esse gigante pode ser hábitos que não são deixados para trás. Pode ser fracassos que não conseguem se esquecer. Pode ser o medo de fracassar e abrir feridas que foram feitas lá atrás. Pode ser sentimentos perturbadores. Mas o mesmo Deus que derrubou esse gigante e ajudou Davi e Israel vencê-lo, pode nos ajudar também. Pode te ajudar também. É nessa narrativa bíblica, então, do capítulo 17, que nós iremos meditar nesse mês de julho. E Deus, creio eu, que falará conosco poderosamente, pois todos nós temos gigantes para vencer. Hoje nós iremos refletir sobre o gigante do medo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11. Amém? Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Em outras traduções vai dizer, e ficaram com muito medo. Em outra tradução vai dizer, e estremeceram de medo. 17:11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Feche seus olhos comigo, vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, sobre essa igreja, que o Senhor fale conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha ministrar a Tua santa e bendita palavra ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Versículo 1 ao 3, no início do capítulo, nos fala que os filisteus estavam acampados em terras de Israel. E os filisteus foram inimigos muito insistentes contra Israel. Eles, agora, nesse momento, estão avançando em território de Judá, sobre o território de Judá. Saul, então, envia seu exército para conter o avanço dos filisteus. Então, os filisteus se acampam de um lado e o exército de Israel se acampa do outro. Do versículo 4 ao versículo 11, nos fala que por dias um filisteu de 2,90 m se levantava e ia, então, até o topo ali do monte, dizia e confrontava e desafiava o exército de Israel. Todos os dias, por 40 dias, de manhã e à tarde, 80 vezes, o exército de Israel
era afrontado, humilhado, envergonhado. Sabe o que eles fizeram? O exército de Israel, juntamente com o rei Saul, ficaram com muito medo. Medo do quê? Medo pela insegurança da vitória. Talvez eles olhavam o tamanho do homem que desafiou um soldado, homem a homem, e eles diziam: quem poderíamos enviar para combater? A vitória nossa não é garantida. Medo porque analisavam a dificuldade de vencer aquele gigante. Olhando pela ótica humana, eles falavam: é impossível nós vencermos esse gigante. Quantas pessoas estão vivendo em estado de inquietação por causa do medo? Quantas pessoas estão vivendo assombrados pela insegurança pessoal? Quantos estão com medo de admitir o fracasso que sofreu? Quantos estão com medo de fracassar, pensando que isso pode trazer vergonha para a vida dele? Quantos de nós nos silenciamos e não compartilhamos nossas fraquezas por medo do que as pessoas vão pensar de nós? Fato é que nós temos medo. Todo mundo tem medo. Não estamos dizendo aqui que você não deve sentir medo. Lógico que não. O medo é inevitável e, ao mesmo tempo, o medo também é bom. O medo nos impede de fazermos, muitas vezes, algo que vai trazer danos para nós. Você atravessa a rua, você olha de um lado para o outro, porque você tem medo de um carro vir e te pegar. Mas também é fato que Deus não nos criou para termos medo. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem decidiu ser dono do seu próprio destino, quando o homem tomou então do fruto proibido, ele desobedeceu à vontade de Deus, e o medo e os sentimentos que vêm a partir do medo passou a ser uma realidade na vida humana. Aliás, Gênesis capítulo 3, versículo 10, quando Deus desce para conversar com o homem novamente, após o homem ter pecado, o homem se esconde. E Deus o pergunta: aonde você está, Adão? E ele disse: olha, percebi que estava nu e tive medo. O homem não foi criado para ter medo. Tudo que Deus faz é bom. Porém, a desobediência trouxe muito mal e afetou o homem 100%. Nós somos 100% caídos. E uma das coisas que veio foi o medo. Nós vivemos num mundo caído, deteriorado pelo pecado, que não opera como Deus planejou. E a nossa salvação não nos impede de passarmos por coisas que nos traz medo. Ela não é uma passagem para fora deste mundo caído automaticamente. Não. A fé bíblica não requer que você negue essa realidade. Não é isso. Aí seria uma mensagem motivacional. Mas a fé bíblica não requer que você negue essa realidade. O que ela requer é que nós não sejamos dirigidos, governados pelo medo, a ponto de querermos parar a jornada cristã, de sofrer pela ansiedade, de sofrer com o amanhã. E por causa disso, quando nós sofremos por causa do medo, em excesso, que governa a nossa vida, que tira de nós toda a paz, que nos preocupamos com o amanhã, isso nos leva a pecar contra Deus, que cuida de nós e pede para que nós venhamos descansar nele. Vamos pensar, então, em algumas formas que o medo pode nos dominar e afetar nossas emoções e nossa espiritualidade. 1 Samuel 17, 4-7, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, 2,90 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste
da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da lança de 600 siclos de ferro. A ponta da lança dele pesava 9 quilos. E diante dele ia, então, um escudeiro. Este era o gigante que se levantava todos os dias para confrontar Israel, de manhã e à tardezinha. Então, existe aqui algumas coisas para pensarmos o que nos causa medo. Primeiro que eu quero pensar, medo das circunstâncias. Já que nós não somos os autores da nossa própria história, nós não somos o autor da nossa própria história. Como diz aquele poema muito famoso nos Estados Unidos, Invictus, mantenho a minha cabeça ereta e sigo avante, pois eu sou o Senhor e o comandante do meu destino. Não, isso é uma mentira. Nós não somos autor da nossa própria história. Existe uma imprevisibilidade constante relacionada à vida. Você não sabe o que te espera o amanhã. Você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que pode acontecer na sua família. Você não sabe. Existe uma imprevisibilidade conosco. A vida nos separa surpresas. Um dia qualquer, um gigante pode se levantar e te desafiar. Ou então esse gigante já se levantou e tem te desafiado já há algum tempo. Aqui é Golias, que se levantou para desafiar o exército de Israel. E eles ficaram extremamente com medo. O texto deixa muito claro o tamanho desse homem, as armas deste homem, a audácia deste homem. E deixa muito claro como aqueles homens ficaram, o exército de Israel. O que pode ser esse gigante hoje? Esse gigante pode ser, como eu disse, uma conta. Esse gigante pode ser um divórcio. Esse gigante pode ser uma traição. Esse gigante pode ser um desamparo, uma crise emocional, uma crise na saúde mental. Esse gigante pode ser uma enfermidade, uma solidão, uma depressão, uma ansiedade. Pode ser muitas coisas e pode variar de pessoa para pessoa. Fato é que ele existe. E quando nós olhamos para as circunstâncias, assim como o exército todo olhou para esse gigante, nossa visão sobre aquele que está conosco todos os dias, ou seja, Deus, começa a se tornar pequena, porque a circunstância parece ser maior. O medo pode fazer Deus parecer pequeno, e todas as outras circunstâncias maiores do que Deus. Paul Tripp, no seu livro Vocação Perigosa, Conselhos ao Pastor, ele diz que quando meditamos demais nas circunstâncias e não em Deus, elas nos levará a reverenciá-las. Hoje nós falamos sobre reverência. Reverência é respeito. As circunstâncias muitas vezes roubará a reverência que nós temos de Deus, para reverenciar e respeitar as circunstâncias, e isso vai trazer medo ao nosso coração. Mas não só a circunstância, nós temos medo também do futuro. O exército de Israel teve que lidar com isso, pois todos os dias aquele gigante desafiava, de manhã e à tarde. E eles já sabiam que no outro dia, de novo, teriam que engolir aquela afronta. As pessoas vivem com medo do amanhã. As pessoas vivem com medo do que vai ser da sua carreira amanhã. As pessoas vivem com medo como vai ser o seu trabalho amanhã. As pessoas vivem com medo, será que meus projetos vão ser feitos amanhã? Será que os sonhos que eu tenho vão se concretizar no futuro? Não tem problema nenhum. Você deve se preparar para os seus projetos. Você deve se preparar para os seus sonhos. Você deve correr atrás disso. Você tem que estudar, se preparar para as oportunidades que passam. O que você não pode fazer é deixar de confiar que aquele que cuida de você hoje, cuida de você amanhã. Porque quando nós deixamos de confiar, nós somos atormentados pelo medo. Quando a minha confiança em Deus é maior do que o meu medo do futuro, eu sou capaz de descansar nele. Quando a minha confiança em Deus é maior do que das circunstâncias, eu sou capaz
mesmo não sabendo o que vai acontecer amanhã, mesmo não tendo a menor ideia, eu sou capaz de me jogar nos braços dele e saber que ele cuidará de mim no amanhã. As promessas de Deus para as nossas vidas aquietam as nossas dúvidas acerca do amanhã. É nisso que nós devemos descansar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então a pergunta que nós devemos nos fazer é como nós podemos vencer o medo, que tantas vezes nos paralisa diante da circunstância, diante das preocupações com o futuro. Como nós podemos vencer isso? O que nós devemos fazer é trocar o medo pelo temor ao Senhor. Trocar o medo pelo temor ao Senhor. E aqui eu não estou falando de medo ao Senhor, eu estou falando de reverência, pois reverência na situação do medo é a solução para nós. 1 Samuel 17:45, lembra do que Davi disse quando ele foi combater esse gigante? Ele disse: vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel, a quem você tem afrontado. Você não tem respeito? Eles estão com medo. Mas eu te digo uma coisa, você tem afrontado é a Deus. Nós devemos trocar o medo pela reverência, pelo temor ao nosso Deus e Criador. Não estou falando aqui desse medo que esse povo de Israel estava e agora por ter medo de Deus, não. Estou falando de respeito a Deus. E quando nós respeitamos a Deus, nós respeitamos as promessas de Deus. E então eu posso descansar em Deus e saber que é o Senhor que luta as nossas batalhas. Não sou eu que vou vencer o meu gigante, mas é o Senhor que luta as batalhas por mim. É Ele que vai vencer o gigante. É apenas o temor a Deus que tem o poder de dominar os outros medos. Os medos das circunstâncias que podem prender o nosso coração. Quando nós saímos do medo para termos reverência a Deus, é aí que nós encontramos a solução. Esses gigantes circunstanciais, como eu disse aqui muitos, e pode variar de pessoa para pessoa. Esses gigantes são colocados em seus devidos lugares quando nós trocamos o medo pelo temor a Deus. Eles tomam agora a proporção, o tamanho real deles. E qual é o tamanho deles perto de um Deus criador de todas as coisas? Quando o nosso coração for tomado de um temor maior, o temor a Deus, nós poderemos descansar nele. Tenho certeza que é por isso que a Bíblia diz e nos dá um grande conselho em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é uma vida sábia? Uma vida sábia não requer que você negue o que você está enfrentando. Não é isso. Mas que você encare seus gigantes sabendo que Deus é maior do que eles. Isso é uma vida sábia. Sob a perspectiva de um temor libertador e motivador, que aquele que governa todas as coisas está conosco e é Ele quem trava as batalhas. Esse é o nosso Deus. Não podemos permitir, irmãos, sermos torcidos e retorcidos pelo medo. Não podemos permitir que o medo nos tormente, nos domine, pensarmos que as circunstâncias são maiores do que o nosso Deus. É somente quando o nosso Deus se mostra maior que qualquer outra coisa que nós somos libertos do medo que nos paralisa. Precisamos olhar para Deus, para refletir e praticar. Primeiro, então, o que nós devemos fazer, além de trocar o medo pelo temor, não negue seus medos. Você não pode negar eles, eles são reais. Ele existe. Você não pode negar isso.
mas enfrente-os no poder e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem nos garante. Enfrente-os pelo poder e autoridade no nome do Senhor, na oração, na meditação. Segundo, pregue o Evangelho para si mesmo. Pregue o Evangelho para si mesmo. A resposta para tudo é o Evangelho. Ah, mas eu estou triste. O Evangelho. Ah, mas o que eu faço na situação? Evangelho. Ah, mas eu fui pego de surpresa. Evangelho. O que o Evangelho diz? Pregue o Evangelho para si mesmo. Muitas vezes nós somos profissionais, conhecemos tudo, vem automático e a gente prega para os outros. Mas não pregamos as verdades de Deus para nós mesmos. Ah, mas eu estou com problema. Evangelho. Ah, mas o meu problema é na família. Evangelho. Ah, o problema é no casamento. Evangelho. Pregue o Evangelho para si mesmo. Relembre as verdades, os conselhos de Deus. Vá para a palavra. Vá para a palavra. Terceiro, reconheça seus temores. Reconheça humildemente seus temores. Reconheça seus medos. Corra para o único que é capaz de derrotá-los. Jesus Cristo de Nazaré. Reconheça seus medos. Mas não reconheça e fique paralisado. Reconheça e corra para os braços de Cristo Jesus. Hoje eu estava lendo Agostinho de Hipona e ele fala uma parte sobre a memória transcendente. E ele fala que as pessoas, por ter esse vazio no coração, buscam de várias formas buscar a satisfação. E ele diz que essa memória transcendente todo homem tem. É essa memória transcendente que trouxe a lembrança no filho pródigo que se lembrou da casa do pai. Essa memória transcendente é que nos fez ouvir a voz de Deus, que foi o amor de Deus por nós. Essa memória transcendente nos faz lembrar das promessas de Deus para o teu povo. Nós precisamos nos lembrar, pregar o Evangelho para nós mesmos, reconhecer que Ele é capaz de derrotar então, termos essa memória transcendente, de que a resposta é Deus, de que a resposta é Cristo Jesus. Reconheça humildemente, confesse para Deus, que muitas vezes você não se lembra da presença dEle, e nem do poder dEle. Confesse que muitas vezes você deixou de confiar nele, porque muitas vezes nós agimos assim, queremos dar o nosso jeito, queremos fazer da nossa maneira, queremos nós mesmos derrotar os nossos gigantes. Não é essa a ideia. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Você afrontou é o Senhor de Israel, e é sobre esse nome. Mas nós muitas vezes agimos deliberadamente, da nossa forma, do nosso jeito. Precisamos confessar os nossos pecados para Deus, dizer que muitas vezes nós deixamos de confiar nele. Jesus entregou a própria vida por nós. Jesus entregou a própria vida por mim e por você. Ele morreu por nós, Ele foi à cruz, Ele deu a sua própria vida. Para quê? Para que possamos descansar na certeza da aceitação e do perdão de Cristo Jesus, e que Ele está conosco todos os dias. A graça nos garante que um dia nenhum medo existirá mais. Será como era antes da queda. Comece hoje, em nome de Cristo Jesus, trocando o medo pelo temor ao Senhor. Como? Confie nele, descanse nele.
Não deixe o medo turbar o vosso coração. Não deixe o medo bagunçar as suas emoções e seus sentimentos. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te deixar inapto às situações. Não deixe. Você é filho amado de Deus. E essa memória transcendente tem que lembrar você todos os dias. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Cristo Jesus morreu por você. O medo não pode te paralisar. Mas se você ainda não serve a esse Deus maravilhoso, esse Deus que não poupou nem seu próprio filho, você pode também trocar o medo pelo temor, entregando a sua vida a Ele nessa noite, entregando a sua vida ao Cordeiro Imaculado, ao Cordeiro que foi sacrificado, ao Cordeiro que foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Por quê? Porque o Senhor te ama, te deseja e te chama para um relacionamento. Entregue sua vida a Jesus nessa noite. Troque o medo pelo temor ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. E eu não sei quais são os gigantes que você tem enfrentado. Eu não sei se você tem pensado em parar. Eu não sei se você tem pensado em desistir. Eu não sei se esse gigante tem te afrontado diariamente. Mas olha, pela sua força você não vai vencer. Mas com temor e reverência a Deus e vivendo o princípio básico da sabedoria, que é temer ao Senhor, em nome de Jesus Ele está com você. Em nome de Jesus. Mas eu quero pedir para você também, confesse. Confesse para Deus que você muitas vezes deixou de confiar nele. Que você muitas vezes deixou de se entregar para Ele e decidiu agir da sua própria maneira. Confesse para Deus. Isso desagrada ao Senhor. Mas se lembre sempre que na cruz do Calvário você encontra perdão e graça para o pecado. Senhor, gigantes se levantam contra nós. Gigantes inesperados aparecem, nos desafiam. E nós ficamos com medo das circunstâncias, com medo concernente ao futuro. O que será de nós? Eu reconheço os meus medos, Senhor. Reconheço também que esses medos vêm por causa da minha falta de fé. Muitas vezes, Senhor. Eu sei, Senhor, que isso não te agrada. Mas, Deus, eu peço que me ajude na minha fraqueza, na minha limitação. Que nesses momentos de medo, que tentam me paralisar, eu possa me lembrar do Teu Evangelho que me diz que o Senhor está comigo e que eu sou filho amado Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.